Senhoras e senhores, vocês devem ter ouvido muito essa semana, pois é, o Expandir agora tem um podcast. Estamos hoje iniciando aí essa rodada e não poderia ser diferente hoje, trazendo aqui ele, esposo da Fernanda, pai da Bárbara, mas diretor e fundador da Foco, a empresa de arquitetura, um cara que eu tenho uma verdadeira admiração por ele. Pois é, a gente se conheceu num tatame de jiu-jitsu, né? Que a gente veio se conhecendo, né? Conhecemos no tatame de jiu-jitsu. E hoje, né, a gente empreende juntos. Foi quem encabeçou um dos nossos grupos, o grupo 3, né? Ele foi no Expandir e conheceu a nossa essência, né? O Expandir, né? Fazendo ali network, trazendo ali os empreendedores, fechando muito negócio. E ele falou: Saulo, eu quero, vamos, encabeçou um grupo que hoje, se não for é um dos grupos que mais fecham negócios ali dentro do Expandir. Pois é, não podia ser diferente, né? Trazendo as suas características empreendedoras ali para o grupo, trazendo seu network, você que é um cara de network, né? Trazendo as melhores, né? Então, pessoal, apresento ele à frente da Foco Arquitetura, Lucas Lima. Meu irmão, valeu, cara, é um prazer imenso ter você aqui, viu? Igualmente, Saulo. É prazer inenarrável estar aqui na sua presença. Acho que é uma grande alegria, mas também diria que é uma grande responsabilidade, né? A gente começar com mais um desafio, né? Mas é isso, mas faz parte. Eu acho que a vida tá aí pra gente vencer desafios e vamos pra mais um. Exatamente. Pois é, meu amigo, eu queria que você começasse contando aí, né, a sua trajetória profissional, que você me contou, né, na nossa reunião mais cedo, sobre como você iniciou sua carreira, né, você que é muito ligado, sempre esteve ligado aí no mundo do network, né, eu acho que isso te ajudou muito também nessa sua trajetória, até porque você tem hoje uma empresa que é muito fora da caixinha, e eu eu falo para todo mundo que eu sou apaixonado pelo seu projeto, né, e foi por isso que eu te convidei, cara, não podia ser diferente, a gente começar com você, né, e trazer aí de fundo a Foco, né. Hoje a gente trazendo o tema arquitetura como ferramenta de negócio, então eu acho que é isso, né? Não tem que começar por você mesmo. Conta pra nós. Então, você falou assim sobre mim, né? Mas eu acho que eu sempre tive rodeado de pessoas. Minha mulher até fala, pô, não entra mais nenhuma seita não que segura a onda. Mas é isso, eu acho que a gente tem que se conectar com as pessoas e as pessoas que fazem diferença. Talvez fazer parte de ser um vetor para que isso possa acontecer é bacana. Mas sem os outros a gente não consegue nada. Sem meu sócio, inclusive, a gente não conseguiria chegar onde a gente chegou hoje, né? Que é o Globão, daqui da Foco. Mas também, sem Saulo, a gente não conseguiria desenvolver e expandir. Sem as oportunidades que a gente teve na associação comercial ou no Conselho de Jovens Empresários e Empreendedores, que é o CJE, a gente não conseguiria ter e possibilitar uma relação também de networking saudável e que pudesse fazer a gente alavancar em algumas oportunidades. Então, acho que a minha história, ela se confunde um pouco. A história empresarial, que eu tô querendo dizer, ela se confunde um pouco com o associativismo. Eu comecei cedo no associativismo, através do Conselho de Jovens Empreendedores, que é um conselho da Associação Comercial, e fez muita diferença na minha vida. Fez muita diferença na minha vida empreendedora. Não só do ponto de vista network, mas do ponto de vista aprendizado, efetivamente. Eu queria estar com um bocado de maluco que pensava que nem eu. Eu queria estar com um bocado de ET que pensava que nem eu, que pensava diferente, que queria entender como é que funcionava mais os negócios, que queria se conectar e fazer mais um pouco, né? Ou até fazer diferente, né? Então, acabei que me envolvi com o conselho, depois eu me envolvi com a Confederação Nacional, fui conselheiro CONAD na Confederação Nacional de Jovens Empresários por Sergipe por um tempo, então acabou se abrindo algumas portas muito interessantes, que até hoje abrem portas muito interessantes, de uma coisa que eu plantei em 2012, 13, 14, por aí, mais ou menos. Então, assim, até hoje, eu tô falando 10 anos depois. Então, a gente vê a importância de um networking bem feito, mas o relacionamento realmente genuíno. A gente fala muito isso no Expandir, eu acho que tem muito essa relação de história. Mas claro que não é só network, né? Também teve muito estudo, muito desenvolvimento, muito entendimento próprio para que a gente conseguisse
fazer essa trajetória. E falando, já amarrando já com o tema, né, tem muito essa relação, né, de vivência. Essa vivência fez com que esse DNA nosso, da nossa empresa, fosse sempre ligado a negócios, a questão empresarial. E viver negócios fez com que isso fosse muito mais pulsante. E a gente acaba que não fala da boca para fora quando a gente fala que é um negócio, não, a gente tem que desenvolver aqui uma padaria, mas a gente tem que trabalhar aqui no coração dessa padaria, que é a operação, por exemplo, que é a questão da função. Mas aí eu vivendo com, como eu posso dizer, com os similares, a gente entende que, pera, velho, isso aqui não é só uma reforma que a gente tem que trabalhar a estética e tal. Não, isso aqui é uma reforma que a gente tem que trabalhar na operação, no coração, onde vai gerar rentabilidade. Mas a gente sabe que isso tem que ser viável para que consiga realmente ser efetivado e chegar lá. Não tô falando que não tem que ter estética, é importante ter estética, até porque design vende. Estética e função também, né? Mas além disso, de pensar como é que esse empreendedor vai conseguir desenvolver isso? Quais são as ferramentas mais importantes para ele? Ele tem alguma facilidade com algum produto? Sei lá, eu tive cliente que tinha facilidade com pedra, por exemplo. Ele tinha uma fazenda, que na fazenda dele tinha uma pedra que era linda, por sinal. Então dá para usar isso aqui. Vamos trazer para cá e vamos começar a pensar de uma forma um pouquinho diferente. Vamos trazer essas pedras para dentro do projeto e a gente acabou utilizando. Nessa brincadeira a gente reduziu o custo dele absurdamente e trouxe uma estética completamente diferente. Sabe o que eu acho massa, Lucas? É que a Foco, né, conhecendo, como eu conheço, né, como você começou a Foco ali. Muita gente sai da faculdade de arquitetura, né, vai fazer design, vai fazer muito residencial, vai fazer... E vocês não, vocês buscaram pensar fora da caixa e fazer muito a questão de negócio, e muito mais além da arquitetura, como você já ressaltou aqui. Sim. Muito além da arquitetura, vocês fazem todo um compliance para que a empresa funcione. E como é que surgiu isso, Lucas? Como é que... Eu sempre tive curiosidade de lhe perguntar isso. Como é que surgiu esse pensar fora da caixa e, de fato, criar algo muito inovador, que é a Foco? Quando a Foco nasceu, né, a gente fez até um brainstorm na época e tudo mais, e a gente viu que a Foco nasce porque era foco em negócios. Nasceu por causa disso, assim. Não é inclusive nada muito espantoso, né? Inclusive não é aleatório. Mas quando a gente surgiu, a gente entendeu isso. Só que a gente começou a entender também que existiam algumas diferenças, algumas questões que empatavam o cara a desenvolver o negócio dele. Seja, financeiro... Porque quando eu falo um negócio dele, nesse caso eu tô sendo ainda mais específico. Eu tô falando, o que eu preciso fazer para que o cara consiga desenvolver um projeto, mas que esse projeto não fique no papel. Perfeito. Porque o projeto pelo projeto, para mim, para ele, não vale de nada. Sim. Puramente falando. Sim. Puramente. O que é interessante? É fazer com que aquilo ali se torne realmente uma realidade. Fazer com que aquilo ali realmente seja executado e que traga resultado ao cliente. E aí a gente... o resultado, quando esse resultado vem, como ele vem, você monta muitas dessas personas ali, né, de quem vai consumir. E a gente foi vivendo, foi entendendo, eu preciso disso, eu preciso de, vamos lá, grana eventualmente, sempre, né, porque sem grana a gente não vai conseguir desenvolver um negócio, mas grana, eu preciso ter uma relação de processo com isso aqui, eu preciso entender que eu vou ter que ter os licenciamentos necessários, porque então a gente foi criando um mapeamento, para quem é de UX vai entender que é a jornada do cliente, então a gente começou a mapear essa jornada de serviço. Isso teve relação com o nosso passado, de ter vivido um pouco de design de experiência, por ter vivido muito de inovação. A gente acabou fazendo parte de Caju Valley, que é o conjunto de inovação daqui de Aracaju e Sergipe. A gente teve muita relação com algumas startups. Mas o que isso tudo tem a ver? Porque a gente pensou fora da caixa, de fato. A gente começou a entender da inovação, como eram os processos de inovação criativos, como é que a gente conseguiria trazer isso em um design de serviço. E design, pasmem, não necessariamente design em desenho, né? Ele vem de uma avaliação criativa de como você pode criar esses processos. Seja
processo de um desenho efetivamente, de um projeto efetivamente, ou de um processo. E aí, mapeando esse nosso usuário, a gente começou a entender, não, peraí, então a nossa persona é essa, quando eu falo persona, nosso cliente-alvo é esse, e vamos trabalhar em cima disso. E aí, ficou muito mais direto e mais interessante para o cliente, porque a gente trouxe muito mais qualidade. Ao invés de a gente entregar um projeto, a gente entrega um produto na mão do cara. E isso vem fazendo muita diferença para nós hoje. Hoje a gente vem trabalhando, em essência, com incorporadoras, hoje a gente vem trabalhando com muitas escolas, a gente vem trabalhando com o setor corporativo. Inclusive, o Hugo, meu sócio, agora ele está em Ilhabela, porque a gente fechou alguns empreendimentos. Ilhabela, São Paulo, né? Sim. Que a gente fechou alguns empreendimentos lá em Ilhabela. A gente tem dois projetos, um deles está executado, o outro está em obras agora, nesse momento, e a gente também está desenvolvendo aí alguns outros projetos. Então, de fato, mostra que a busca por resultado é uma constante nossa. E faz com que, graças a Deus, a gente não esteja só aqui. A gente acabou hoje podendo espalhar pelo Brasil inteiro, tendo projetos. Só não temos hoje projeto na região sul, mas a gente tem projeto hoje na região norte, centro-oeste, nordeste, sudeste, citando alguns lugares, Manaus, São Paulo, Brasília, dentre outros. Não tinha projeto na região sul, mas com certeza, né? O pessoal que tá assistindo aí, quem sabe ali tem algum empreendedor que queira investir, né? E com certeza, né? Com vocês, como você falou, você entrega um produto, diferente, né? Eu imagino, né? E eu queria que você contasse sobre isso também. Eu imagino que chegam aqui pessoas que têm um cheque em branco, não sei se já aconteceu, mas que tem um cheque branco e diz assim, cara, eu preciso investir e tenho esse terreno e o que é melhor fazer aqui, ou às vezes o cara já tem uma ideia, um conceito, como geralmente o cara chega aqui para você. A gente, assim, aí são inúmeras formas e às vezes a gente não espera, né? Então a gente vai atrás também. Então assim, a gente vocaciona muito, né? A gente vocaciona áreas. E tem alguns parceiros também que trazem algumas áreas pra gente entender como é que a gente conseguiria vocacionar. E no final das contas a gente transforma em negócio. Como é que você vocaciona essa área? Só pra gente, para o pessoal que tá ouvindo entender então, o que é isso, né? O que é vocacionar. Quando eu falo vocacionar, é dar um uso a uma área. Não significa, por exemplo, a gente tem o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida para uma classe mais baixa, eu posso fazer ele em Socorro, mas eu não posso fazer ele numa 13 de julho porque ele não viabiliza. Eu tô falando assim de maneira bem direta. Por quê? Porque ele não viabiliza 13 de julho. Isso aqui vai para Baracaju só, vai para Sergipe só, vai para fora. Espero que chegue aí, né, Jacil, que chegue aí em todos os lugares aí do Brasil, né? Então, falando sobre isso, né, a gente pode colocar numa área mais periférica e numa área de maior renda, de classe B, por exemplo, como é o caso da 13. Sim. Então ele não cola. Por que ele não cola? Porque ele não tem uma viabilidade econômica para colar nessa região. Sim. Então a gente começa a analisar esses pontos. A gente começa a analisar pontos de mercado, dados de mercado, analisar vocação de área, quais são os pontos que estão próximos. E para isso, muitas vezes a gente utiliza até uma pesquisa de mercado. Então a gente tem parceiros nessa área que acabam auxiliando a gente nesse processo para essa tomada de dados. E com esses dados a gente consegue ser muito mais efetivo. Então consegue ser muito mais presente e não aceitar simplesmente o que o papel diz. Claro que existe o feeling, né? E esse feeling é importantíssimo. E esse lado artístico acaba sendo muito forte. E a gente acaba trazendo isso. Mas quando a gente pega esse feeling e lastreia ele em dados, ele consegue ser muito mais real. E aí a gente consegue ter uma avaliação muito mais efetiva dos próximos passos. Porque quando eu falo da arquitetura, a arquitetura é a base do processo. Né? Então vou falar de um empreendimento imobiliário, porque aí a gente consegue descrever tudo. Mas isso serve para todas as áreas. Mas falando da arquitetura, ela acaba sendo a base. Então, se eu sei que eu preciso ter X unidades, 200 unidades residenciais, eu preciso entender, tá, beleza, 200 unidades residenciais, eu consigo dividir isso aqui em quantas torres? Eu consigo botar em 1, 2, 3? Primeiro ponto. Para fazer 1, 2, 3, eu preciso de um terreno de quantos metros quadrados? Eu preciso de X metros quadrados. Tá lá, 10 mil metros quadrados. 15 mil metros quadrados. Beleza, terreno, então já sei mais ou menos a metragem. Mas
onde é que esse terreno poderia ser para o público que a gente está querendo? Qual o tamanho desse apartamento? E aí eu começo a entender, não, mercado. Então o que o mercado vai me dizer? O mercado vai me dizer onde é que está o terreno, ok. Mas ele vai me dizer mais, ele vai me dizer quem é meu cliente. Se ele vai dizer quem é meu cliente, qual a capacidade de pagamento desse cara? A capacidade de pagamento desse cara mensal cabe numa parcela de financiamento no apartamento de 40 metros quadrados, 50 metros quadrados, 70 metros quadrados. Se a gente entende isso, a gente consegue fazer o match. Entendi. Aí a gente faz o match. Então, não é... Muita gente fala assim, que... não, as construtoras... Acontece muito isso, né? Claro que eu acho que existe uma regulação e tudo mais. Mas muita gente fala, não, as construtoras estão colocando o metro quadrado que querem. E não é. Sim. Porque no final das pesquisa para isso. Porque no final das contas existe uma relação de mercado, que existe esse lastreamento do mercado. Sim. Então, se ele erra nessa medida de metro quadrado, Sim. ele vai fazer um metro quadrado maior. Tá. Se ele fizer um metro quadrado maior, significa que ele vai ter um custo por unidade maior. Se você tem uma margem X, né? Se você aumentar muito esse metro quadrado, significa dizer que você não vai atingir o valor por apartamento. Se você não atinge o valor por apartamento, vamos dizer que a capacidade de pagamento do cara era 200 mil. Se você colocar um apartamento de 300 mil, ele não consegue pagar. Se ele não conseguir pagar, você não vai ter mercado para atingir os 300 mil. Perfeito. Então não é somente, não, o pessoal... Não. Existe, beleza, existe, as pessoas, as empresas, elas vão dar algum direcionamento, ok, eu acho que isso é normal e é do mercado, ok, mas existe também uma relação de compreender o que está por trás disso, que é a relação financeira, e uma relação de capacidade de pagamento. Então quando você junta a relação financeira com a capacidade de pagamento, a gente consegue fazer esse match. Vou dar um exemplo agora contrário. Certo. Vitacom, que é uma construtora paulista. Essa Vitacom, ela se especializou em fazer apartamentos muito pequenos. Ela enxergou um problema de mercado e chegou com a solução para esse problema de mercado. Eles queriam fazer uma relação de proximidade de metrô, transporte, mobilidade urbana e eles trouxeram com isso também algumas soluções tecnológicas. Para isso, eles fazem apartamentos muito pequenos, porque existem muitos solteiros, existem muitos divorciados, existem pessoas que vão para São Paulo, e ele começaram em São Paulo, e vão pessoas que vão para São Paulo e fazem, sei lá, compras e voltam, ou simplesmente passam lá pouco tempo e saem. Então existia esse mercado, eles fizeram esse mapeamento. Porém, como o apartamento é pequeno, eles aumentam o preço do metro quadrado porque ainda cabe no bolso da galera. Entendi. Então eles aumentam o preço do metro quadrado. Significa dizer que a margem por apartamento é maior. O cara tá jogando com os números. Então, existe essa possibilidade? Existe. Então, o que a gente faz no final das contas com o projeto? A gente tem que entender isso. Não é tão simples como, não, você vai fazer esse desenho. Não é o caso. A gente entende isso, conversa com os incorporadores, certo. No caso da incorporação, né? Avalia isso e chega em algumas soluções. Claro que a gente tem que entender que qual é o objetivo? Não, o objetivo é marcar. A gente vai ter uma ação. O objetivo é gerar o menor custo possível. A gente vai ter outra ação. A gente costuma dizer na Foco que, primeiro, que a gente trabalha com projetos para gerar resultado. Perfeito. E geralmente esse resultado é financeiro. E segundo que a gente se adapta. Perfeito. Eu sei que vocês trabalham muito com incorporadoras, né, construtoras e tal, mas não só isso. É onde eu queria entrar. Hoje, quais são os outros projetos que tem no portfólio de vocês, né? Para que outras empresas, não sei se pode falar o nome das empresas, claro, mas qual outras empresas e que ramos de atividade você também já fez projetos e qual o mais diferente, mais desafiador foi desses projetos que você já fez? Mais desafiador? O mais desafiador foi recente. Esse eu não posso contar ainda, porque tá no sigilo. Tá. Mas, assim... Teve um que foi muito legal, que foi em Ilhabela, que a gente foi desenvolver uma escola técnica. E essa escola técnica, a gente fez ela com 2.000 metros quadrados, toda ela executada em construção leve e rápida, que a gente chama desse tipo de construção em light steel frame, que é um método construtivo, né, que a gente entendeu, adaptou, e esse projeto de arquitetura ele é um projeto mais específico, porque ele tem que se adaptar a algumas questões do método construtivo. E esse projeto a gente desenvolveu muito rápido, e a obra também foi muito rápida.
a gente deu assessoria nesse caso, o cliente nos contratou para desenvolver a arquitetura, todos os projetos complementares, então a gente gerenciou todos os projetos de engenharia, fundação, elétrico, hidráulico, sanitário, drenagem, e acompanhou combate a incêndio, dentre outros. A gente acompanhou esses processos também. Licenciamento também. A gente acompanhamos todo o processo de licenciamento também. E também fomos contratados para fazer a fiscalização. Então a gente passou 50 dias em Ilhabela e essa obra durou 6 meses. Eu estou falando de uma obra de 2.000 metros quadrados que durou 6 meses. E a obra tinha desde as salas de aula padrão a laboratórios. Beleza, o laboratório de ciências. Deu uma batida aqui no peito. Matou no peito aí. Matei no peito pra chutar pro gol. Tem um laboratório de ciências, mas também tinha outros laboratórios, que eu achei muito legal pela relação com a cidade. Então, o laboratório náutico, que era nada mais, nada menos do que um laboratório maker, voltado pra náutica. Então, a gente pegou e fez a instalação de um mastro do lado de fora, do lado desse laboratório, do lado de fora da escola, para que eles pudessem também fazer testes de como consertar com vento, de como consertar a vela e tudo mais. Enfim, meio que quebra. Eles literalmente quebravam para depois poderem consertar, para mostrar que era possível para os alunos. A parte maker, que tivesse preparado para uma router, ferramenta. Router é uma máquina de corte com Fresna. Fresna é tipo uma broca de furadeira. Só que ela é toda eletrônica, né? Então você coloca ela e ela vai fazendo os cortes. Então tinha uma router, impressora 3D. Então eles aprendiam Arduino. Arduino é uma linguagem de software para C++, né? Eles usam C++. Para conexão com equipamentos. Sim. A grosso modo, né? Para fazer automação de algumas coisas e tudo mais. Então ele acaba usando isso tudo que eu acabei de falar na náutica. Sim. Fora o que eles aprendiam específico da área náutica, o que era muito legal. Esse é um deles. Esse foi o mais desafiador assim, do espaço em relação a laboratórios. Tinha um laboratório de gastronomia, um laboratório de hotelaria e um hub reduzido de inovação. Então a gente acabou juntando todas essas peças. Todo o projeto foi feito por nós, inclusive de ambientação, todos os móveis. Os móveis que a gente desenvolveu foram todos móveis paramétricos, eles todos eram de encaixe, de montagem e tudo mais, e afins. E a gente deu um brinde lá que era desenvolveu 3 baleias que ficam flutuando logo no hall de entrada. A gente queria gerar uma identidade com o lugar. E acabou gerando, virou a Escola das Baleias. Então, assim, criamos essa relação, elas ficam voando lá, a gente fez ela toda paramétrica, então ela tudo em 3D, ficou bem legal. Pois é, quero ver aí quem dos nossos telespectadores aí conhecem a Escola de Ilhabela. Bota aí nos comentários aí que eu quero saber. IETEC, pode pesquisar. Boa. IETEC Ilhabela. Show de bola. Lucas, né, você entrou nesse seu segmento, você falou um pouco da sua trajetória, né, de como você veio, né, evoluindo. Mas como é que você viu aí essa evolução nesse seu setor, tá, nos últimos anos? E quais as mudanças que você ainda acredita que ainda vai surgir aí nesses próximos anos aí, nesse seu segmento? Eu acabei não falando de um setor, que é o setor corporativo, e a gente acabou vivendo muito inovação. Então a gente fez alguns hubs de inovação, fez o IdeaGov, estamos fazendo agora o Caju Hub aqui em Aracaju, Sim. que vai ser o primeiro hub de inovação daqui de Aracaju. Eu já vi o projeto, o Lucas já me mostrou aqui, primeira mão, e vai ficar top. Meu. Tá ficando. Hoje eu fui entregar os móveis, foi um dos motivos que eu atrasei um pouquinho. Show. Mas veja, eu falei e fiz questão de pontuar, inclusive, esse ramo novamente, porque eu acho que tem uma relação muito grande com isso. Eu acho que o nosso setor, o setor da construção civil, ele está sendo desafiado por inovação. O que acontece é que o setor da construção civil, ele permaneceu arcaico por muito tempo. A mesma forma construtiva, se você olhar, sei lá, 40 anos atrás e olhar... Não vou botar esse ano não, mas vamos botar 2020. Era a mesma coisa. Não tinha muita alteração, assim. Tô falando do ponto de vista obra, efetivamente. Sim. Como a gente tem uma mão de obra muito barata, e isso é real, acabava que esses processos acabavam não se fazendo necessários, essas implantações de tanta inovação.
Certo. Mas eu acho que a pandemia, e ela acabou trazendo esse ponto positivo, acabou trazendo algumas... Positivo é uma palavra pesada para a pandemia, mas ela acabou trazendo alguns pontos interessantes, né, de aceleração desde órgãos, órgãos, quando eu falo órgãos, servidores públicos, né, desde órgãos, fiscalizadores, empresas privadas, e não foi diferente na construção civil. Então começou a ter-se uma celeridade do ponto de vista modelos de construção. A gente já trabalhou com steel frame, afins, é uma das questões que eu acredito que vão crescer muito. A construção planejada, a construção prefabricada. A gente já vem trabalhando com isso há mais tempo e vem estudando isso há mais tempo ainda. Desde 2010 a gente estuda isso. A gente conseguiu tocar nossa primeira obra steel frame em 2018. Aqui em Aracaju a gente ainda não fez, mas tudo indica que vai fazer logo logo. Mas aí vem pré-fabricação, aí vem inteligência artificial, porque besta é aquele que está contra esse processo de crescimento. Eu acho que a gente tem que se adaptar. E isso serve e vai valer para a construção civil também. Desde o do mínimo de uma apresentação de um projeto a eventualmente algumas observações que podem ser quantificadas. Eu estava conversando hoje com um parceiro que o que a gente quer fazer hoje do ponto de vista nossa empresa? É trazer mais tecnologia, é automatizar ainda mais, é fazer com que a gente consiga ser mais eficiente. Até porque com mais eficiência, a gente consegue fazer com que as pessoas que estão dentro do negócio, e eu não estou falando somente dos sócios, nesse caso, sim, mas que estão dentro do negócio, elas consigam se aproveitar mais disso também. Porque vai acabar sobrando um pouco mais. A gente vai conseguir ser mais eficiente. E essa eficiência eu acho que é interessantíssima. Eu vinha conversando hoje com um colega que daqui, sei lá, 10 anos, será como com 20 anos, como é que vai ser? Como é que vai ser o corpo de trabalho? Será que vai ter gente nas obras? Não sei. Hoje você tem impressora, que já está funcionando, eu não vi aqui no Brasil, mas tem impressora, que imprime, tem uma coisa que a gente chama gabarito, tá? Tem uma coisa que a gente chama de gabarito, tal, que você vai marcando para fazer a construção da casa, ou de qualquer outro tipo de empreendimento. Você faz isso para as fundações. Mas eu vi uma que foi bem interessante, que o cara bota numa laje, já tem a laje pronta, e aí você solta a impressora. A impressora, ela tem um ponto de convergência, um ponto de saída, e ela desenha a planta que está projetada na laje. Então, quem vai construir depois já constrói ali alinhado com tudo do jeito que está. Então, já com todos os gabaritos, tudo bonitinho. Então, isso é muito legal. Então, eu acho que a gente fechar os olhos para esses tipos de soluções é bobagem. Existem as impressoras 3D já de construção também, que já estão aí, já estão atuando. Existem outros modelos que as pessoas estão começando a olhar. Eu acho que existem softwares BIM. Hoje a gente trabalha no escritório tudo em BIM. BIM é Building Information Modeling. Então significa dizer que a gente consegue trazer a informação em dados da construção. Então, trazendo essas informações da construção, a gente consegue ser mais efetivo para o cliente, ele consegue entender todos os quantitativos dos materiais, isso em tempo real. Então a gente mudou, a gente já consegue ter alterações desse quantitativo. E, obviamente, a gente consegue vai acabar transformando isso na questão financeira. Resumindo, eu acho que vai passar, já está passando por uma mudança, e quem fechar o olho para toda essa mudança vai ficar para trás. Eu tenho um amigo meu, né, numa frase minha, ele fala que o seguinte, que a gente vivia, até a pandemia a gente vivia aos moldes do século XX, mas depois da pandemia que a gente passou a viver o século XXI. Né? Eu entendi quando você falou, né, sobre a questão da pandemia, eu sei que realmente, né, ter algo positivo no meio da pandemia é algo bem pesado, mas obviamente a gente tem que tirar, né, aquela história, né, e mais o brasileiro, né, que sabe, né, que faz do limão a limonada. E eu acho que a pandemia também trouxe, né, coisas, a gente precisou se reinventar, e isso foi muito bom. Eu queria que você falasse, Lucas, eu não sei se você falou, mas já dele aqui, mas do projeto que te levou para o Brasil, que te tirou de Sergipe e que lhe deu essa visibilidade lá fora, né? E qual foi o maior desafio em relação a isso? Tá, a gente desenvolveu um projeto para onde é o atual Ideagov hoje. Ideagov é um hub de inovação para startups do governo de São Paulo.
E esse projeto foi desenvolvido junto à Desenvolve-se SP. A Desenvolve-se SP é a Agência de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Similar a Desenvolve-se, daqui de Sergipe, que foi inspirada nessa mesma agência. A gente entrou a gente, na verdade, teve acesso a um grupo, que estava desenvolvendo esse produto dentro do galpão, não é galpão, não, das secretarias, onde se encontram as secretarias de turismo, desenvolvimento, tal, que é localizado no Jaguaré, muito próximo à USP, né? E eu faço parte de um outro negócio, já saí, inclusive recente, eu fiz esse, vendi minha parte, saí, hoje o negócio está sendo tocado pelo meu ex-sócio, parceiro, estamos bem. Isso é importante que se diga, porque às vezes... Estamos bem pra caramba, estamos bem, um dia desse eu tava ligando pra ele, trocando ideia e tal, acho que faz parte de business. O negócio tem que ser assim, e às vezes saber a hora de sair também é importante, né? Sim. Até muitas vezes, Lucas, é porque às vezes sair e deixar a coisa de fato evoluir, né? Sim, total. Não sei se foi o caso, mas assim, é importante, né? Os empreendedores, eu acho que tem que ter, falta ainda maturidade no mundo empreendedor para entender esses conceitos. Sim, não. Meu amigo, não é porque eu vou sair de um negócio que eu tenho que sair mal com alguém. Não, eu posso sair a gente não concordou de primeira em algumas, por assim dizer, em algumas negociações, mas se chegou-se ao meio termo e foi, e assim, estamos muito bem, graças a Deus, tá funcionando do jeito que tem que funcionar. Mas esse outro negócio era um negócio coworking de consultoria e inovação, que a gente acabou abrindo a porta com esse grupo. A gente tinha feito um evento no Inovabra, na época, e acabamos tendo acesso a esse grupo. E eles estavam querendo desenvolver um hub de inovação em São Paulo, integrado a Desenvolve-se, que era uma necessidade na época. Em suma, eles colocaram um desafio e aí fui chamado como foco, né? Botei meu chapéu. Aí fui chamado como foco para esse desafio, né? Que era uma espécie de concurso. Eram 6 empresas. A gente era a única empresa do Nordeste, obviamente, a única empresa sergipana. E a gente desbancou os paulistas nesse caso. Conseguimos, sim, gerar vitória nesse sentido. E pra gente foi muito bom, porque a gente iniciou um caminhamento em São Paulo e no Sudeste, né? Porque a gente ainda não tinha projeto no Sudeste. A gente já tinha projeto na Bahia, na época, mas não tinha ainda projeto no Sudeste. A gente assumiu um risco considerável na época, teve que ser muito rápido, teve pouco tempo, era um concurso, então se desse bom, alegria, se desse ruim, paciência. Tchau. E era isso, assim. E a gente botou isso debaixo do braço, botou uma faca no pescoço, uma outra faca no dente e foi pra cima. Aí a gente conseguiu desenvolver, ficou bem legal. Graças a Deus, a gente tá em parceria com esse grupo até hoje. Então a gente vem desenvolvendo produtos com eles desde 2018 até então. Isso mostra muita qualidade, né, do que vocês fazem, executam aí. Sim, a gente tenta. Vocês, né? Não, se esforça. Não, com certeza. E eu acho que consegue, né? Senão o cliente ele só vem uma vez, né? Mas manter esse cliente ativo dentro da empresa, meu amigo, aí só quem é bom. Né? E vocês, né, fazem aí. Lucas, eu vejo que você fala muito de inovação, né? Tecnologia, você tem essa veia aí. Tem um bracinho. Você tem uma veia muito forte aí nesse segmento. Você também falou sobre, né, o grande diferencial da Foco é ter entendido essa jornada do cliente, né? Pra fazer. Mas porque hoje, a gente vive isso, né? Sim. Mas hoje dentro da Foco, como é que você traz a inovação e a tecnologia a favor de vocês? O que é que vocês fazem de diferente de outras empresas? Talvez até para, né, diminuir custo ou aumentar resultado, velocidade. Eu vou falar tecnologia um pouquinho, mas assim, mas eu acho que é mais do que isso, sabe? Quando você fala inovação, você tem a inovação que é realmente produto, né? Que você vai acabar mexendo com produto. Mas você tem a inovação incremental, né? Que você acrescenta alguma coisa. Mas você tem a inovação do processo. Eu acho que quando fala inovação na Foco, é muito mais a relação de inovação no processo do que a inovação em todo o resto. Porque a gente se coloca à prova para entender novas formas de trabalho.
novas formas de venda também, novas formas de entrega, novas formas de operação, novas formas de conexão com os nossos. A gente não fica preso em uma situação. Claro que a gente sistematiza, mas a gente não quer ficar preso nesse status quo que o escritório de arquitetura tem que ser assim, assim, assim. A gente tem benchmarking. Quando eu falo benchmarking, é busca de empresas, né, para entender cada um dos seus segmentos, como é que ela funciona, de diversas áreas, que vai desde empresas de tecnologia, consultoria, fundo de investimento imobiliário, empresa de investimento. O benchmarking para foco nunca foi padrão. Empresas de construção, empresas incorporadoras, nunca foi padrão. Claro que a gente botou algumas empresas de arquitetura também, óbvio. Mas assim, a gente não queria um negócio padrão. Porque se a gente quer fugir da caixa, não vou buscar a mesma coisa que todo mundo tá buscando. Perfeito. E a gente faz isso, faz isso. Inclusive fez de novo um dia desse. Tava fazendo esse estudo que eu acho que a gente tem que fazer. Sim. Senão a gente não sai do quadrado. E não dá pra ficar no quadrado. A gente tem que pensar diferente. Fica muito do mesmo, né? E aí, tipo assim, a questão do software, eu acho que a questão do software hoje não é mais, do software que a gente usa, eu acho que não é mais uma inovação. Diferencial. Quando a gente iniciou, talvez, a gente começou a estudar esse software em 2010. A empresa nasceu em 2012, lá atrás, pouca gente trabalhava com software. Com esse software que a gente mexe hoje. Sim. Hoje não, hoje ele já está mais difundido. Apesar de ainda ser algum diferencial, por incrível que pareça. Eu tô falando de 12 anos atrás, né? Sim. 12 não, no meu caso ainda mais um pouquinho, 14. Mas enquanto empresa, 12 anos. Só que aí a gente sempre busca o quê? Sempre busca uma atualização. De entender, como é que a gente pode melhorar aqui? Ah, não, como é que a gente pode melhorar? Resumindo, é impaciência, é busca de querer melhorar sempre e não se conformar com o que está aqui. Como é que a gente pode melhorar? Ou seja, é uma coisa que a gente sempre fala. Melhoria contínua é palavra de ordem aqui na empresa. Se vai ser agora... A busca pela excelência. Melhoria contínua o tempo todo. Melhoria contínua o tempo todo. Então, assim, como é que a gente melhorou os processos? A gente começou a separar mais. Aí tem muita coisa que a gente acabou trabalhando que acabou criando um certo diferencial nosso. Eu queria falar, Lucas, agora da perspectiva de futuro. Eu acho que para quem está nos assistindo, nos ouvindo, já entendeu muito bem o que a Foco faz, né? O foco da Foco, né? Sim. O que é que ela trabalha. Eu acho que ficou muito bem explicado. Mas eu gostaria de falar de futuro, né? Tirando admitir Bárbara no corpo aí. Vai ter que lutar muito. Mas pelo menos aprendeu a pintar, né? Então isso aí já tá no início ali da carreira, né? Qual o projeto, Lucas? Qual o projeto? De crescimento? Não. Que você gostaria de fazer que ainda não chegou na sua mão? Já parou pra pensar nisso? Que projeto você gostaria de fazer, de executar, e dizer assim, cara, eu nunca fiz esse tipo de projeto. É o que eu quero que chegue na minha mão. Sei lá, seja... Geralmente eu vou buscar. Tudo bem, concordo. Não, eu concordo. Não vai... nada cai do céu, né? Trabalhar na gringa. Fora do país. Mas em que segmento específico? Não tem segmento específico. Incorporação, sei lá. Incorporação. Eu acho que setor imobiliário. Aí pode ser mall, pode ser incorporação, esse tipo de coisa. Ou mistura de tudo. Eu vou fazer uma pergunta difícil agora, não sei se você tem essa resposta. Nunca parado. Mas é trabalhar na gringa. Isso tá no seu radar? Tá. Pra quando? Se tá no meu radar, pra quando? Pra quando é mais complexo, mas tá no meu radar. Mas pra quando é mais complexo. Na verdade, eu tô montando esse processo. Que tópica. Mas não tá... Mas assim, eu não consigo lhe dizer ainda pra quando.
Quem sabe, né? Mas tá no processo. Quem sabe o Expandir tá em expansão, né? A gente tá indo ali no Nordeste, né? Já estamos indo para outras regiões. Quem sabe a gente chega na gringa e chegar junto, né? É isso Quem aí. sabe gerando network a gente chega lá, né? Mas chega, não tem. Com certeza. Mas eu Não acho- tenho dúvida disso. Eu acho que assim. Como disse Ítalo, Sim. que não foi Ítalo, né? Foi Lema, mas Ítalo botou a frasezinha no final do Expandir. Sim. Sonhar pequeno, sonhar grande, dá o mesmo trabalho, Dá o vambora. mesmo trabalho. E quando tem propósito, né, Lucas? Eu acho que quando tem propósito, a coisa ela flui de um jeito diferente, Sim, né? Eu acho que todo mundo que faz parte do Expandir consegue entender o propósito que tem ali sim. no Expandir e como a gente faz com muito carinho. E eu sou muito encantado, né, em ver empresas com uma foco também seguir os princípios, esse propósito, fazer com carinho o que você faz. Porque você não chegaria onde chegou, Lucas, se não fosse. Eu não acredito que a pessoa trabalhar por dinheiro, Não é só dinheiro, não. somente por dinheiro, ela chega onde, né? Nós temos. Eu digo que lucro sem propósito é imoral, né? Eu não sei se eu ouvi essa frase em algum lugar, eu não sei se, enfim, posso estar roubando essa frase de alguém, mas eu sempre tenho isso na minha cabeça. E eu vejo que a Foco também é assim, né? E assim, a gente é assim, e aí eu vou falar uma coisa até mais minha agora. Certo. O que eu vou falar agora é mais meu do que simplesmente da empresa. Apesar de que a empresa fala muito disso, né? Nosso propósito tem uma relação de desenvolver negócios e economia. Nossa missão é projetar e desenvolver empreendimentos com inovação e sustentabilidade para gerar resultado para os clientes. Nossa visão é ser referência Nordeste, urbana e econômica. Então sempre tá amarrado. Mas falando uma questão minha, muito pessoal, que acaba que entrelaça com isso tudo, eu acho que ter vindo do associativismo até, né, me traz uma coisa que é muito forte, que é vibrar pelos negócios. Chorar também quando dá merda. Junto com um cara que porra, o cara tava esforçado, tava indo bem, não sei o quê. Então, assim, me dá uma alegria muito grande. Eu acho que é por isso que eu acho que também é meio que a gente se torna um parceiro do nosso cliente. Peraí, Você vamos aqui, vamos ali, vamos de mão dada. Sente a mesma dor, né? Por sentir a mesma dor. Sim. E quando dá certo, a gente fica estupidamente feliz. Quando dá errado, a gente fica, porra, chateado. E eu não tô falando, sendo bem aberto assim, não tô falando não necessariamente do nosso negócio, tá? Sim. Pô, eu tô ali, fulano de tal falou que vai abrir um negócio. Ele não me contratou pra porra nenhuma, não tô nem aí também, mas ele vai abrir um negócio. Você viu a dedicação dele, Mas o cara é dedicado, o cara é esforçado, tal. Eu vibro. Sim. E eu fico feliz. E eu fico feliz quando eu vejo empresas daqui dando certo lá fora. Perfeito. Porque a gente tem um princípio de se achar muito menor do que o pessoal de fora aí. Sinceramente, gente, não é. Não é. Não é mesmo. Assim, a gente é muito bom, exporta muita gente boa. E quando eu vejo isso acontecendo, isso me dá uma alegria, um êxtase. Aí, pô, aí é isso. E eu acho que talvez por isso, por querer tanto que as coisas deem certo e por vibrar tanto, acho que a gente acaba trazendo isso muito pro negócio. Tanto eu quanto meus sócios tem essa sinergia, assim, de, velho, vamos fazer dar certo. E vamos junto. E muitas vezes, inclusive, a gente assume esse risco junto com o cara. Claro que depende muito da situação e tal. Claro. Mas é acreditar, sabe? É acreditar no outro. Acreditar no outro. E a gente tem isso forte na gente. Eu acho que, se fosse pra dizer o que dá brilho no olho, é ver esses outros negócios sendo desenvolvidos. Eu não sou hipócrita de dizer que o dinheiro não importa, não é o caso. Não. Mas, acho que se fosse pra dizer por que a gente faz isso tudo, é realmente fazer com que o propósito aconteça. Sim. Fazer com que a gente consiga auxiliar no desenvolvimento de negócios, fazer com que a gente consiga auxiliar no desenvolvimento da economia. Afinal, a gente tem que dar alguma contrapartida, né? Perfeito. Porque
se a gente for esperar do governo, do outro, não sei o que, não, faça o seu aqui e ajude. Claro que ganhe o seu, mas vamos fazer com que esse país consiga realmente se desenvolver. Sim, falando agora do Expandir, né? É por isso que o Expandir a gente não tem viés político nenhum. Inclusive, a gente deixou a Isso é política bem fora, né, ali do conceito do Expandir, porque eu acredito muito na iniciativa privada. A iniciativa privada, ela resolvendo os problemas dela mesmo. E eu acho que quando a gente se une, né, a gente gera esse engajamento lá dentro do Expandir, a gente gera essa confiança. É isso que você falou, né? É vibrar um pelo outro, ir junto, né? As vitórias dos nossos membros é nossas vitórias também. É isso aí. E a gente se abraça muito, né? Os grupos se tornam uma grande família. E eu acho que tem que ser assim. Eu estava falando com o Jacilca aqui antes de você chegar, que eu não acredito muito na empresa que não tem coração, né? A gente ouve muito dizendo que a empresa não pode ter coração, só pode ter razão. Eu até acredito que sim, né? Quando a gente trata de processo. O processo ele não pode ter coração, ele tem que ser razão. Sim. Mas a empresa não, pô. A empresa ela tem um CPF por trás. E é isso que eu sinto quando você falou sobre o cliente, né? Sobre vibrar junto. Porque é você se conectar com o CPF. Porque Né? não é simplesmente, não, vou entregar aqui o meu e... Não, pô. Vamos pensar junto, Melhorar junto. vamos trazer um negócio bacana, vamos entender o que é viável para você, vamos entender como é que a gente consegue ir de mãos dadas para que o negócio realmente seja realizado. Já chegou alguma empresa, Lucas, assim, pensando, né, em fazer uma coisa e quando vocês montaram um projeto, vocês entenderam que esse não era o caminho, Antes de montar. era esse e foi e deu muito certo? Ou às vezes... Não, a vezes... gente já cancelou, a gente preferiu dar um passo para trás com o cara e falar para ele na vera do que ganhar o dinheiro do cara e não chegou a mudar, não, mas chegou a pausar. Isso é E não dar importante, né? certo. A gente preferiu não ganhar do que iludir o cara e a gente foi muito direto com ele, assim, por fazer alguns E pontos. só ganhar o dinheiro, né? Botar o dinheiro no bolso e tchau e Preferiu, se vire, né? a gente preferiu dar um passo pra trás. E falou pra ele taxativamente. Claro que sem ofender, sem nada tal. Claro. Mas a gente trouxe e acabou, quando a gente trouxe os dados, ele deu um passo pra trás. E ok. Tá tudo bem com isso. E, Vida que segue. e foi bom. Já aconteceu também em casos de cliente próximo da pandemia, ele abriu um negócio, um projeto que a gente fez, eu gostava muito do projeto, inclusive. Só não vou dizer qual era. Claro. E aí, também. infelizmente, o cara não conseguiu suportar a pandemia, porque era um negócio ligado à gastronomia e tal. E a gente fez um papel diferente nesse caso. A gente relocou o cara em outro negócio. Ele foi cliente da gente, ele pagou a gente tudo certinho, tudo bonitinho. Ele não suportou a pandemia porque ele estava abrindo um negócio, cara, de gastronomia. E logo depois ele pegou a pandemia de testa. Não suportou, quebrou, fechou. E depois precisou de uma relocação e a gente ajudou nesse processo. Velho, eu não tenho como dizer a satisfação que eu tive de ver o cara dando certo. É isso. Cara. Assim, então assim, não trata-se só do business pelo business, mas de como é que é esse processo. Porque é isso, é isso. Sim, é o que a gente tá falando, sobre propósito, né? O dinheiro é resultado, cara. Tem que ser resultado. Ele não pode ser o fim. Né? Quer dizer, ele é até um produto fim, mas não pode ser o meio, né? Não pode ser por ele que a coisa vai fluir. E isso é muito bacana. Que a gente fala que faz a consultoria de implantação, né? Tá, mas beleza, mas do que é a gente que a gente faz a consultoria de implantação e se a gente não pensar também no cara que tá ali? Perfeito, perfeito. E eu acho que é isso, trazer esse lado humano. Né? Eu não consigo desvincular isso das minhas empresas, né? Desvincular e ser só razão e né, vamos fazer sem compromisso nenhum com o resultado. Isso não dá para acontecer, né? Não dá para acontecer. E tem que ser parceiro. Assim,
filosofia da empresa, né? Da nossa empresa é ser parceiro. Sim. Não adianta, não, se vire. Não é bem assim, não. Ô, Luca, me conta um pouquinho agora, né? Já que você cabeçou ali um grupo, tá no Expandir, né? Como o Expandir, né, tá te ajudando aí nessa sua trajetória, né? Com foco, como é que tá lhe apoiando, lhe auxiliando nessa sua trajetória ali dentro? Vamos lá. Uma coisa interessante, né, é que como eu tinha um certo histórico de participação, de associações, network e tudo mais, quando eu vi o Expandir, eu falei, opa, isso aqui tá interessante, isso aqui tem um processo organizado do que eu faço. Só que eu gasto um pouquinho mais de energia. Sim. Então, assim, o que eu vi foi... Falei, pera, eu já atiro com a pólvora que eu tenho. E eu faço o que o Expandir faz... Gerando mais desgaste. gerando muito mais desgaste. Pera, então se eu juntar o que eu faço, gerar um processozinho, junto a uma relação de como é que eu posso amarrar essas peças melhor, eu acho que eu vou conseguir fazer um negócio legal. E tá acontecendo. Assim, eu acho que a gente tá acontecendo construir esse retorno. Mas eu vou mais longe também. Me possibilitou, não que eu não, de novo, não que eu não fizesse isso. Sim. Abre porta também para muita gente. Sim, mas tem que ser também, né? E eu acho, e espero, que eu venha conseguindo ajudar essas outras pessoas também. E a gente sempre falava isso nas reuniões, né? Pessoal, a gente se apresentou e agora vamos olhar pro colega, agora vamos olhar pro outro, agora tá na hora de pensar no outro. Eu acho que essa relação de reciprocidade, isso se fala em algumas teorias, né? Tem alguns livros que falam sobre isso, que a reciprocidade é uma forma realmente de você ajudar Isso é a verdade. pessoa a lembrar de você. Isso é comprovado. Então, você vai ser lembrado, as pessoas vão olhar você como uma pessoa que realmente é do bem e consegue ajudar as pessoas. Tem essa relação, né? E eu acho que é muito natural. Então, acho que ser genuíno de fato em querer ajudar vai acabar sendo muito natural em receber. E montar uma estratégia para que isso aconteça de maneira legal, o Expandir me ajudou muito nesse processo. Então, assim, e a gente começou a faturar, inclusive, com peças direta ou indiretamente que vieram do Expandir. Massa. Ou que minimamente fortaleceu, ou que minimamente abriu uma porta, ou que minimamente me conheceu aqui. Até aconteceu isso também. Aconteceu, eu conheci uma pessoa no Expandir, aí beleza, tava lá no meu grupo, ok. Aí eu fui ter uma reunião com fulano, um corretor com outra pessoa. Aí beleza, eu fui lá, o corretor e o cliente do corretor. Aí tá, tudo bem. Quando eu cheguei, conheço essa empresa aqui. Daqui a pouco eu perguntei, quem é o nome da pessoa aí? Fulano, eu tá de brincadeira. Lá. Quando eu cheguei, era uma pessoa de dentro do Expandir. Que você E aí a gente... café da manhã toda semana. E aí, primeiro negócio que fechou não foi diretamente pelo Expandir, mas veio, sabe? Estreitou pelo Expandir. Estreita. E isso é muito bom. Né? Isso é muito bom. E foi genuíno, né? Sim. Completamente genuíno. E tem que ser genuíno, né? Os negócios a gente faz de forma genuína mesmo, né? E tem que ser. Às vezes as pessoas têm sabe, Lucas, tem um receio às vezes no Expandir. É toda semana. Eu tô aqui, eu vou perder ali 2 horas da minha semana. Na verdade, você vai ganhar 2 horas da sua semana. Porque exatamente. E assim, sabe, Lucas, são 2 horas, talvez seja as 2 horas mais produtivas da sua semana. Uhum. Né? Depende de como você está enxergando as coisas. Exatamente, depende de como você está enxergando as coisas. Depende de como você está sendo estratégico também. Sim. Nessas relações. Depende como você ajuda os seus colegas. Sim. Como você mesmo falou, reciprocidade. Né? Modéstia à parte, eu ajudo uma galerinha. Sim, não, com certeza. Com certeza. Lucas, uma coisa que eu vim assim, com vontade de te perguntar, e não é sobre você nem sobre a Foco, mas eu sei que você tem relação com muitos negócios.
né? Você já ajudou a desenvolver uma infinidade de negócios em ramos completamente diferentes. Se eu fosse te perguntar hoje, qual característica você vê quando você está assim na mesa de reunião, sentado com um cliente lá do outro lado? Qual característica que você vê nele como empreendedor que você diz, cara, isso aqui não tem como dar errado? Esse cara sabe o que está fazendo. Teria alguma característica que você olhasse e dissesse assim, ou se identificasse, dissesse assim, não, isso aqui não tem, esse negócio não tem como dar errado. Esse cara, eu sei que eu posso fechar o negócio. Esse, como você falou, né? Às vezes vocês até criam uma situação de risco, né? Sim. Por conta, eu acho que de feeling mesmo. Você diz assim, esse cara não tem como. Esse cara é bom. Depende do feeling e do negócio. Tem esse detalhe também. Tipo, não adianta o cliente ser bom e se o negócio pra gente não for tão interessante. Perfeito. Mas o que a gente olha? Cara, é tão feeling esse negócio. É porque assim, não é só feeling, né? A gente vai feeling, depois a gente pesquisa. Opa, na verdade a gente pesquisa antes, né? Geralmente. Pesquisa antes pra entender e tudo mais. Tem muito feeling. Mas uma coisa, assim, pra gente entrar, tem que ter uma relação com a gente. Né? Tem uma relação muito grande com o negócio da gente, né? Senão não faz sentido. Certo. Mas tem que ter confiança. O cara tem que ter confiança no falar. Apesar disso não ser a principal ponto, porque a oratória muita gente tem. E às vezes não são tão confiantes assim, confiáveis assim. Não tem a integridade, né? Não tem integridade. Não vive um sermão. Isso. Mas tem um negócio que é massa, que é que você percebe na pessoa, que é o brilho no olho. O brilho no olho faz uma diferença da pega, assim. E geralmente são os caras que encaminham. E tem uma outra coisa que... O brilho no olho pra mim é importante pra caramba. A questão da confiança é legal. Mas quando o cara tá lastreado em dados, aí pra mim é massa, assim. O cara tá preparado, né? Tá preparado. É porque é basicamente o que a gente faz, assim. Eu gosto de avaliar um cara, assim, que a gente possa confiar. Pô, o cara tem os dados. O cara tem as informações, sabe o que tá falando, tá? Tem confiança. A questão da confiança é muito mais porque pra saber se a pessoa, porra, realmente tá preparada, né? Tem confiança. E tem brilho no olho é porque realmente gosta do que tá falando. E Tem paixão, né? Tem paixão. Aí você vê que o negócio vai dar certo. Já aconteceu, assim, da gente tá em algumas mesas que o pessoal realmente era meio, tipo, que às vezes criava muita briga com sócio. Desnecessário, você percebia. Aí, pô, isso aqui talvez não dê certo. Você já tem esse feeling, né? De chegar na hora ali, já dá acontece. uma percebida. Você percebe quando o cara quer fazer um negócio realmente, é quando o cara tá mais aberto a ouvir. Quando o cara trava demais, você acha, eu já vejo, fica assim, poxa, esse cara aqui não sei se vai pra frente. Porque assim, uma coisa é o cara que vai pedir muito dado pra gente, no caso da gente, com o cara contratando a gente, né? Outra coisa é e eu acho isso ok. Outra coisa é o cara que vai trazer só problemática. Eu acho que todo empresário, empreendedor tem que ter um pouquinho de otimismo. Eu não tô falando pra ser burro, não. É diferente. Sim. Não tô falando pra ser cego também. Perfeito. Mas um pouco de otimismo faz com que a gente se levante da cadeira e vá trabalhar todos os dias, né? Um pouco de otimismo faz com que a gente consiga ir mais longe cada vez mais. Um pouco de otimismo faz com que a gente arrisque um pouco mais. E possa chegar mais longe do que a gente tá hoje. Depois um pouco mais longe do que a gente tá hoje. Acho que quando você tem um pessimismo exacerbado, você começa... Não tô falando, de novo, não tô falando pra você não mapear os pontos falhos, não mapear os problemas, não mapear os riscos. Mas um pouco de otimismo, tendo esse mapeamento, é muito legal. Porque tem gente que só joga areia. Uhum. E às vezes com o próprio negócio. Aí joga areia. Aí você sabe, não vai dar certo. É que nem aquela mãe lá, né? Menina, vai cair, menina! Caiu, né? Já fui. Já caiu. Já caiu. É isso. É o otimismo pautado na realidade. Na né? realidade. Eu tava até pesquisando aqui uma frase, né, de Ariano Suassuna, que para mim ele fala muito bem sobre isso, né? Que ele diz que o otimista é um tolo.
O pessimista é um chato. O bom mesmo é ser um realista esperançoso. É isso aí. Né? É sobre isso. É isso, exatamente isso. Foi de estar pautado na realidade, né? É. Como você falou, com dados, sabendo o que vai fazer, estruturado, né? Eu vejo muito nesse mundo de empreendedorismo, né, que a gente vive, né? E eu estava conversando com o Jaciuc sobre minha trajetória, sobre algumas histórias, né, que um pouco amargas, né, que todo mundo passa, dificuldades e tudo, mas como isso constrói. Constrói, né? Caramba. E, assim, tem dois lados aí. Tem o empreendedor, que o cara que tem visão estratégica, o cara que é otimista, ele é realizador, ele tem paixão pelo que faz, mas muitas vezes ele não é empresário. Que o empresário que eu falo é você... Gestor. O gestor. E são diferentes. Esses dois caras são diferentes. Exatamente. Saber jogar com a regra do jogo. Entender o mundo burocrático e fazer aquilo acontecer. Mas muitas vezes o empresário ele não consegue expandir porque ele tem até um certo medo. Ele não tem a visão, ele não tem o otimismo, ele não tem a visão estratégica. E eu acho que um pouco do expandir é juntar esses dois perfis. Uhum. E muitas vezes, né, um complementar o outro. Total. Porque às vezes tem o empresário e quando ele se junta com o empreendedor, a coisa da liga e ele flui. E às vezes não é para se virar sócio, às vezes é uma contratação. Você faz. Contratação, né, parceria. de serviço, parceria, né? E eu acho que isso transforma as empresas, né? Tornando elas cada vez mais sustentáveis e mais rentáveis também. Sim, total. Tá. Lucas, a gente tá se encaminhando pro final do nosso episódio. Já? Né? Já. Oh. Bota aí Eu nem falei que eu tô... os efeitos aí, né? Não tem nem... Eu nem falei pra você, rapaz, aqui da caneca, que eu tô muito feliz. É isso aí. Ó. Tô me sentindo aqui no Jô Soares. Tá vendo aí? Ah, rapaz. E a Quem é o Jô? É de presente, viu, pra você, viu? Quem é o Jô? Porque tá dizendo aqui, né? Não quer nem... Juntos nessa expansão. Não quer nem dizer quem é meu Jô. Não, deixa eu falar. Deve ser pela habilidade comunicativa, né? Que você tá falando sobre isso. Lucas, você gostaria de adicionar uma mensagem final para os nossos ouvintes e telespectadores, né? Porque, Lucas, não sei se você tá sabendo, a gente vai distribuir no YouTube, né? Pode ser que você esteja vendo pelo YouTube, mas também estamos distribuindo pelo Spotify, Deezer. Ah, que legal. E outras plataformas também. Legal. Então, deixa uma mensagem final aí para essa galera, tá? Uma mensagem final da empresa, de Lucas, de quê? Aí agora. Pode escolher. Puta merda. Pode escolher. Me pegou de surprise. Vamos lá. Um conselho que você daria, assim, para quem tá querendo empreender. Eu vou falar Para sobre quem tá desafio. querendo, talvez até precise contratar foco. O que é que ele precisa? O que é que você daria esse conselho para ele? Dá essa mensagem aí. Eu ia falar sobre outra coisa, falar sobre desafio mesmo, assim. Eu acho que seja um desafio para o desenvolvimento de um projeto, seja um desafio para que um projeto vai se tornar alguma coisa, né? Se tornar um produto no final das contas. Mas eu acho que é entender o que está ao nosso redor, né? Enxergar as possibilidades, analisar tudo que está, todas as variáveis, mas ter um pouquinho de ousadia mesmo, né? Para que a gente consiga partir para os próximos passos. Afinal, sem ousadia, a gente não teria chegado na Lua, a gente não teria chegado onde a gente chegou. Enquanto não teriam chegado aqui, exatamente. Você assistindo aquela série dos Vikings, você vê que os caras eram muito malucos, assim. Sim. E tinham muita ousadia, né? Eles acreditavam muito em si, mas eles não só acreditavam muito em si, todos esses, né? E muitos outros empresários. Mas eles sempre se lastreiam em conhecimento, em ciência, em entender esse processo. Você deixar um pouco de fé de lado, né? Que é o otimismo. Fé é importante, fé em Deus mesmo, Sim. fé que vai dar certo, ter um pouco desse otimismo. Como é que você falou? Um realismo esperançoso, eu adorei isso. Realista esperançoso, exatamente. Porque acho que sem isso a gente não consegue sair do lugar. Sim. E, poxa, para quem vai investir em nós, por exemplo,
para desenvolver algum produto, a gente tem que entender, tem que mostrar exatamente isso também. A gente tem que partir, planejar, mas ter um pouco de sonho ali, intrínseco. Por quê? Para mostrar que realmente vai ser diferente, vai ser legal e vai poder gerar muito resultado. Porque aí a gente lastreia no processo. Perfeito. Meu amigo, pessoal que tá querendo acompanhar um pouco do seu trabalho, entrar em contato com você, como é que faz? Pode ser pelo Instagram, que todo mundo já conhece, que Qual é o Instagram? foco_BR. Beleza. Viu, Jacilque? Coloca lá, no... E tem o site também, arquiteturamfoco.com. Arquitetura em Foco. Isso, .com. Então, vocês serão muito bem-vindos. E precisando é só ligar. Tem nossos outros contatos lá. Fiquem à vontade. Será um prazer atendê-los. E atendê-lo. E quem for de Aracaju pode ir lá na reunião do Expandir para falar com esse homem pessoalmente, que ele tá lá todas as quintas-feiras. Às 7 horas da manhã. Exatamente. E aí quem quiser, segue lá, @Expandir Network, tá? Manda um direct pra gente. Diz, eu quero falar com o astro da arquitetura, o famoso Lucas, né? Que aí eu vou direcionar você para nossa reunião e você vai ver, ter o prazer, né, de conversar e bater um papo e entender mais do que o Lucas faz. E Saulo, eu queria agradecer novamente por esse desafio. Acho que por mais um desafio, né, que a gente faz. Afinal, a vida é uma luta, né? A gente sabe muito bem, né? Começou no Gil, né? Exatamente. Né? Então, muito obrigado pela confiança e por esse mais um desafio aí que a gente tá assumindo. E vamos nessa. Show de bola, cara. Esse podcast seja sucesso. Esse é o primeiro de muitos. Com certeza. E a gente tá falando sobre inovação, né? O podcast, pra gente, foi uma inovação. A gente entender como a gente trilhar um caminho diferente, né? Porque a gente já é um network diferente. Sim, total. Né? E como é que a gente melhora ainda mais esse papel social que nós temos, trazendo nossos membros para que as pessoas possam ver, né, no mundo lá fora, né? As pessoas já te conhecem lá dentro do Expandir, né? E inclusive entre outros grupos também, né? Eu vejo as pessoas comentando porque sabem do seu trabalho, sabem a força, né, que a Foco tem aqui na região de Aracaju e no Brasil, né? Você tem já vários outros projetos. Uhum. Mas levar, né, assim como você, né, outros membros para o mundo lá fora, para que eles entendam o que é que a gente faz, né? Como você falou, o empreendedor ele não pode ser muito normal, né? Ele precisa ser uma pessoa inquieta, ele precisa ser uma... Tem que querer esses desafios. Exatamente. E é mais isso, né? É a gente empreendendo aí com a parceria de Jacilque, né? Fábio Jacilque Filmes aí, nos dando essa possibilidade, tá? de trazer e levar o podcast para as empresas, porque a nossa ideia é que a gente faça podcast dentro das empresas. Legal. Mostrando cada um. Por isso que hoje a gente está aqui na Foco apresentando o Lucas, né, para vocês. Valeu, galera. Valeu, Saulo. Tamo junto. Meu irmão, obrigado, viu? Valeu mesmo. Tamo junto.